Vamos colocar de joelhos, vamos orar nesse momento. Querido bom Deus, bom Pai, que estás nos céus, que está disposto a estar em nosso coração, nós queremos abrir as portas para que o Senhor possa ter parte muito mais da nossa vida do que já fez até agora. E nós queremos pedir, Senhor, humildemente que o Senhor possa fazer a diferença em nós, que nós possamos amar o nosso próximo e que nós possamos também fazer a obra que pertence a nós. Que nós tenhamos uma mensagem de verdade para falar para as pessoas e que nós possamos sair a fazer isso. Seja abençoando a tua igreja, esteja abençoando o Senhor assim. Todas as vezes que nós estamos felizes e as vezes que nós estamos tristes, o Senhor reconhece, o Senhor nos ampara, como disse o hino, o Santo Espírito nos consola. Nos ajuda a entender o que está acontecendo e aceitar a proposta do céu, que é salvar e que é para a vida eterna. Seja abençoando o Senhor agora. Também o Elimar, que vai trazer uma mensagem que possa ser o seu filho usado mais uma vez nesse momento, para trazer uma palavra de paz, de ânimo, de força, de gratidão, tudo aquilo que o Senhor tiver enviado através dele. Mas esteja pensando que nós possamos estar, através do poder do Santo Espírito, ter traduzido essa mensagem em detalhes que nós possamos entender, para que nós possamos usar essas práticas para engrandecer o nome e para preparar nossa vida para o real encontro com o Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão fracas, que às vezes não sentem vontade de estar aqui presente. Que o Senhor possa estar conduzindo a mente delas para algo mais do que apenas essa vida, para uma coisa que o Senhor tem preparado para nos salvar e nos dar de presente para a vida eterna. Nos abençoa, Senhor, e nos prepara para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Então, queria perguntar para vocês se vocês já reservaram aquele brinquedo para fazer uma doação, um alimento, alguma coisa já. Já? Já está separado já? Legal. A história que eu vou contar hoje é a história de... O nome dela era Dorcas. Já ouviram falar dessa história? Dorcas era uma mulher muito especial. E o povo gostava muito dela. Sabe por quê? Porque ela fazia muita caridade. Então o que ela fazia? Ela comprava tecido e daí ela era costureira. E daí ela fazia uns modelitos assim, ó. Bonitinho, igual dela, igual o Davi, fazia para homens e para mulheres. E quando as pessoas estavam precisando, ela e doava aquilo lá. Você sabia que aqui na igreja existem algumas Dorcas? Quem são as Dorcas da igreja? Quem? Mas eu estou falando de pessoas aqui da igreja. E isso, você é uma dorquinha, né? Se você ajuda uma pessoa, você é uma dorquinha. Mas existe aqui, ó, a Jandira, né? Ela é do Ministério ali da ASA, que ela vai ficar ano que vem. A Leonilda aqui esse ano. Tem a Sandra. Tem várias mulheres aqui que ajudam. Você sabia que as Dorcas, elas vão lá no mercado do Boni? Eu já fui também algumas vezes, né? Daí a gente fica pedindo um alimento para as pessoas que entram. E por quê? Esse alimento é para a gente? Não. Que precisa, exatamente, né? E é muito bom doar, né? As coisas, né? Só que a Dorca, ela ficou muito doente. Ficou doente. E ela morreu. E daí as pessoas começaram a chorar, se desesperar, porque ela tinha morrido. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram Pedro, para Pedro ir lá ver se fazia alguma coisa lá. Daí Pedro, chegando lá, ele pediu que todo mundo saísse, e ele foi lá no quarto dela, e ele se ajoelhou, e ele orou, e ela viveu de novo. E daí o povo ficou muito feliz. Só um pouquinho. E o povo ficou muito feliz por ela ter, né, ressuscitado. Ela já morreu e ressuscitou. Para ela continuar o trabalho dela. Então, nós temos uma pessoa aqui na igreja, aqui hoje, que ele fez uma doação com o trabalho dele no hotel. Vocês sabem quem que é? Sabe? Vocês não viram porque está escondido. Quando você entra ali naquela escada ali, tem 2 armários bonitos ali.
que foi feito para a gente guardar várias coisas da lista pública, não ficar aquela bagunça, ficar. Lá na sonoplastia tem uma prateleirinha lá para eles guardarem também, que estava tudo bagunçado, agora está tudo em ordem. E na recepção, vamos dizer, vocês não viram uma coisa diferente? Mas teve alguém que doou o seu tempo, o seu trabalho de graça e fez isso gratuitamente para a igreja. A gente comprou o material, mas essa pessoa fez. Você sabe quem que é? Sim. Quem? Quem? O Jurimar, que é o nosso pregador hoje. Levanta aí, Jurimar. O Jurimar, ele fez isso pra gente. E a gente quer agradecer muito a você, Jurimar, tá? Pelo trabalho, pelo teu tempo. E ficou muito lindo. Muito lindo. Tá? É verdade. Então, hoje, a Elô e o Gustavo, eles separaram uma coisa para fazer uma doação. E daí eles vão colocar isso. Pegaram, eles limparam, bonitinho, colaram, né? Porque assim, quando a gente tem uma roupa que está descosturada, você vai dar uma pessoa descosturada? Suja? Não, você vai lavar, você vai costurar e vai dar para essa pessoa, né? Então, hoje, não tem para todo mundo, mas pega esse tipo. O Gustavo, eles separaram um presentinho e eles vão pegar lá no pequenininho, vão deixar lá. Pode ir lá e pegar lá. E vocês levam um cartãozinho que vocês podem fazer. Leva lá, deixa lá debaixo do pinguinho, ó. E vocês os cartãozinhos. Pega lá os cartãozinhos que colocam. Esses cartãozinhos estão vazios hoje, que vocês estão só representando. Mas vocês podem trazer uma ofertinha, né? Porque essa ofertinha vai ajudar a comprar algo para alguma pessoa. Né? Então, a nossa história é hoje, de como a gente pode ajudar as pessoas, né? Vamos orar aqui? Alguém quer orar? Querido bondoso Deus, Pai amado, deixe que todas as pessoas que veem as formações da casa, Pai, deixe que as pessoas que não veem, Pai, que elas possam saber do seu amor e querer vir, Pai. Deixe que o nosso pregador hoje do culto, que ele fala as coisas que se negócio, Pai, e que seja Deus que tenha vontade, Pai. Deixe com todos nós, deixe com o nosso culto, dá um bom dia, Pai. Tudo isso que te peço na nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de abrir a Sua palavra e receber junto com ela o bom Espírito para nos fazer entender a Sua mensagem. Amém. Ilumina nosso meio, nosso coração, que todos possamos aprender a Sua vontade e saber dela uma prática diária na nossa vida, para nós possamos estar cada vez mais preparados para o encontro triunfal que será em breve, para que esse ano de Ti, aquele eterno, possamos habitar contigo para sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que tua luz sobre todos nós, para que nós diminuamos a sua crença no seu poder e com a sua força. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Aí eu aqui outra vez. Faz tempo, né? Foi em agosto a última vez. Agosto de Deus. É sempre agosto de Deus. Eu estou pedindo agosto de Deus. Eu estou me convidando, senão eu não estaria aqui. E estava pensando essa semana, dia 26, foi terça-feira agora, fiz 30 anos que eu me batizei nessa igreja. Então, aqui no meio. Entendeu? E eu e o Nereu, nós fizemos no mesmo dia, dia 26 no sábado. O pastor Josias fez o batismo. Até o pastor de Santa Obra eu estou aqui ainda. Como é que é as coisas? Quanta coisa aconteceu em 30 anos. 30 anos, né? 26 de novembro de 94. 30 anos que eu estou aqui. Eu comentava com a minha família essa semana. 30 anos e eu me sinto perdido, misericórdia. Né?
30 anos e às vezes eu me sinto perdido. Quanta coisa eu já fiz, quanta coisa eu deixei de fazer, quanta coisa já ia acontecer. Eu lembro quando eu logo entrei na igreja, eu lembro da gente que estava assim, Pedro, André, Thiago, João no barquinho, lembra? Passou a herança do filho. E muita coisa a gente já fez aqui, né? Eu lembro que a gente vinha fazer as obras aqui na igreja. A gente vinha fazer as coisas na igreja, né? Vinha eu, Deniro, Francisco Valdecir, vinha mais um monte de gente, Laura, né? A gente vinha fazer as coisas. A gente corria nesse teto para ser Homem-Aranha. Lembro que eu colocaram mais amigo, eu, meus filhos, eles não tem corda. Mas assim não dá para tirar para o armário. Vou colocar o fundo do armário, entrei atrás do armário lá, travei lá, pai. Os pés segurando o armário com a cabeça, que é muito pesado, tinha que puxar para fora. Os dois segurando o armário com a cabeça, eu atrás da mãe tentando pregar. E deu uma cãibra lá, misericórdia. Só por misericórdia. Então as coisas mudam, né? O tempo passa e as coisas mudam. A idade está chegando, né? Graças a Deus que ela está chegando. E a gente está aí, né? Mas eu quero falar hoje sobre o tema da salvação, né? A escola sabatina já estava falando sobre isso. Até parece que quando a gente vai pregar o tema, parece que a escola sabatina sempre fala uma coisa que eu estou falando. Mas é que esse é o tema, né, do cristão. É a salvação. Por que nós estamos aqui hoje? O que estamos buscando aqui? Por que nós fazemos as coisas da igreja aqui? Por quê? Né? Por que a gente está aqui sempre trabalhando, fazendo as coisas? Queria meditar com vocês a respeito disso hoje, para a gente entender, né? E como eu disse, né? Por que às vezes, ao longo de tanto tempo, a gente às vezes se sente perdido ainda, apesar de tudo que já passou? Porque às vezes eu entendi, ao ver preparar essa mensagem, que eu entendi, por isso que eu trouxe essa mensagem, que essa mensagem não é minha, essa mensagem que eu ouvi de outro pastor e achei interessante para a minha vida, e saber para vocês também. Ela fala sobre a salvação. Eu queria colocar, né? Então, eu queria decorar com vocês 2 textos da Bíblia. Não sei se alguém decora textos da Bíblia, mas nós vamos tentar decorar esses textos aqui hoje, tá? Então vamos lá, eu quero que todo mundo fale junto comigo aqui, tá? Vamos lá? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez, vamos lá de novo? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá, vamos lá. Onde eu tenho que apontar para funcionar? Para cá? Qualquer lugar. Qualquer lugar? Tá ligado lá? Se quiser passar aí, se não está funcionando. Aí, vamos lá, um pouco mais difícil. Vamos não? Que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem, é dom de Deus, não de para que se glorie. Aqui, do outro lado. Aqui, vamos lá. Porque graça sois salvos, mediante a fé, e isso dom de Deus. Que todo mundo decorou? Mais uma vez. Vamos lá. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Lembra de salvo? Eu pergunto para vocês: você guardar os mandamentos ajuda a salvação ou não? Eu quero que você responda assim, sem pensar, bem alto todo mundo. Guardar o mandamento ajuda a salvação? Sim. Devolver o dízimo e a oferta ajuda a salvação? Sim. Fazer trabalho missionário, distribuir folheto, dar curso bíblico, ajuda na salvação? Sim. Sim ou não? Isso é só o resultado das suas.
O que nós acabamos de ler lá? Vamos lá. Pela graça. Então, guardar mandamento ajuda a salvação? Não, não ajuda. Devolver o dízimo ajuda a salvação? Não ajuda. Fazer o trabalho missionário ajuda a salvação? Por quê? Porque pela graça sois salvos. Nós temos que guardar isso na nossa mente. Isso é um grande problema, né, de nós cristãos, que a gente luta com isso e vive triste por causa disso. Né? Muitas das pessoas não conseguem entender isso e vivem triste. Daí vem a Camila aqui e chama, só vamos cantar o hino. Para casa eu vou. Fala assim, para casa eu vou, com saudade que eu estou feliz. Cadê a felicidade? Não tem felicidade. A pessoa está triste na igreja, está triste, cabisbaixa, não consegue ser feliz porque a pessoa acha que ela não consegue fazer aquilo que ela tem que fazer para ser salva. O que ela tem que fazer para ser salva? Não tem que fazer nada. Está escrito aqui, pela graça, sois salvos. Né? E isso é um erro que vem desde o tempo de Jesus. E eu queria ver com vocês uma história que reflete bem o que isso quer dizer. Que as pessoas acham que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Vamos lá, está aqui, ó, Lucas 18, 9 a 14. Um pouco mais longe para poder ler. Então Jesus foi contar essa palavra, quem conhece a palavra, que é a palavra do publicano e do fariseu. Né? Diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então veja a atitude das pessoas. Elas confiavam em si e pelo que elas faziam, elas desprezavam os outros. Então assim, o Wallace falou assim, não, mas eu era chefe do Jaco, você não era nada. Muito melhor que você. Desculpa aí. Eu li 30 anos de igreja, 30 e pouco. Você é muito melhor que você que começou agora. Né? Você não faz nada na igreja, eu sou ancião, eu sou sonoplasta, né? Eu sou do Ministério da Mulher. Então, eu sou melhor que você. Então Jesus veio contar essa palavra para essas pessoas que tinha dois grupos ali. Era os fariseus, que é o doutor da lei, e o publicano. Né? O publicano, ele era assim, a classe mais odiada da época. Por quê? Porque ele era o cobrador do imposto. Né? Quem gosta de pagar imposto? Porque no Brasil nós pagamos 40% da nossa renda do imposto. Quem gosta disso? Se nós estivéssemos lá no tempo lá do estava odiando aquilo lá também. Ninguém gosta de pagar imposto. Né? Não sei se vocês conhecem um termo que fala assim, o quinto do inferno, viu falar assim? Sabe o que se refere a isso? Que se referia, né, no tempo lá do Brasil, aí, no começo aqui, o Brasil velho, eles cobravam imposto, que era o imposto era o quinto da renda das pessoas, então era chamado quinto do inferno, era 20%. Hoje nós pagamos 2 quintos do inferno. Né? Então não é um palavrão, é uma data popular que dizia sobre isso, que ninguém gosta de pagar imposto. Né? Então subiu o fariseu e o publicano. E o fariseu ali estava tranquilo, por quê? Porque eles se consideravam justos. Né? Continuando dizendo assim. E o fariseu, então, posto de pé, orava de si para si mesmo e dizia assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais dessa igreja aqui. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como esse publicano que está sentado aqui, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Quantas vezes eu jejuo? Vocês só os 10 dias de oração? E vai lá, né? Tem gente que só dá um pé, nem 2 jejuos. Eu orava, jejuava 2 vezes por semana, terça e quinta, ele jejuava. E ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Lá em Mateus 23, Jesus falou assim que eles davam o dízimo das ervas, né? Do cominho, da hortelã, o que mais? Do coentro, né? A mesma coisa, eu tenho lá uma canção cebolinha em casa, deu 10 folhinhas, arranca uma, traz para a igreja. Quem faz isso ali? Alguém faz? Então, eles estão pior que o outro.
Se o fariseu tivesse quebrado, ele olhava para você e falava, você não traz a tua família em seguro, eu sou muito melhor que você, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Né? E eu não sou como o resto da igreja. E eu falo assim, o publicano, deixa eu montar aqui a história falando assim, e ainda não sou como esse publicano. Então o publicano estava ali, coitadinho, nem sentia. Né? E ele falou, por toda a vantagem de ser um fariseu, o que ele fazia? Eu falei, o publicano dizia assim, estando em pé longe, nem ousava ele levantar os olhos do céu. Mas batia o peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim pecador. Então Jesus perguntou para aquela turma que estava lá e disse assim, digo-vos que esse que seja justificado por sua casa, a sua casa, não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas se humilha será exaltado. Agora eu pergunto, por que o fariseu, né, sendo dizimista de tudo, até das ervas, de tudo que ele ganhava, sendo um homem que lia a Bíblia todo dia, os textos da Bíblia, ser uma pessoa que jejuava 2 vezes por semana, ele não estava justificado perante Deus, e sim publicano, que era um homem odiado, que era um cobrador de impostos, que ninguém gostava, e que era humilhado e gozado por toda a sociedade. Esse ser justificado. Qual a diferença dos dois? Porque o primeiro confiava nas suas próprias obras para a salvação. E o segundo, reconhecendo a sua posição de pecador, de ser impuro, de não merecer, colocava diante de Deus, né, o seu caráter, a sua vida, e este foi exaltado e justificado perante Deus. Essa é a diferença. Então, quando eu perguntei para vocês assim, o que ajuda na salvação, não sei se é devolver o dízimo, fazer trabalho missionário, vir à igreja, fazer todas essas coisas, guardar mandamentos, né? Isso não ajuda na salvação. A salvação é só mediante a graça. Nós não podemos comprar. Se fosse assim, os fariseus seriam justificados. Por quê? Porque nós não podemos comprar a salvação. Nada que nós façamos pode ajudar na nossa salvação. E Jesus mostrou isso na prática. Tem um texto aqui do livro de profecia, que nós vimos aqui, 37, diz assim, o que é justificação? É a obra de Deus a lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Então o que é justificação? É quando você pega tudo que você é capaz de fazer, né, e joga-se ao pó, e Deus faz para você aquilo que você não pode fazer. Então esta é a obra da justificação. É assim que você estará justificado perante Deus. Lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Essa é a obra da santificação, é a obra da justificação. Então, às vezes a gente vive triste, né? Cabisbaixo, bravo. Por quê? Porque a gente está tentando fazer alguma coisa para ser salvo. E você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa ler esse livro. Você não precisa devolver o dízimo. Você não precisa guardar o mandamento. Você não precisa fazer nada disso. Porque a justificação, né, ela vem através do sacrifício de Cristo. Somente através disso. Jesus contou uma história. Deixa eu botar aqui, ó. Eu não coloquei aqui a história aqui, mas eu vou ler para vocês aqui. A história é do ladrão da cruz, que foi comentada de uma lição. Ela diz assim, né, que eu estava os ladrões da cruz, né, que é chamado de o bom ladrão porque ele aceitou a salvação. Ele estava ali na cruz, a princípio os dois eles estavam ali blasfemando, mas um dos ladrões, ao ver as atitudes de Jesus na cruz, de pedir que Deus perdoasse as pessoas porque elas não sabiam o que faziam, que pediu para João cuidar da sua mãe após a sua morte, que estava ali dando boas palavras numa situação de morte que estava vivendo ali. Por causa disso, né, o ladrão, ao olhar tudo aquilo, o Espírito Santo entrou no coração dele e ele falou assim: Senhor, eu entendo tudo isso aí,
E eu reconheço que o Senhor é Deus. Então eu peço assim, né, lembra de mim quando entrar no tua glória. Jesus falou para ele assim, né, eu te digo que aí, digo hoje que estarás comigo no paraíso. Né? Daí eu pergunto, o ladrão foi salvo ou não? E o que o ladrão fez para ser salvo? Ele guardou o mandamento? Devolveu o dízimo? Fez esse trabalho missionário? Jogou folheto, divulgando o filho? Entregou o braço? Ele foi justificado porque ele creu. Né? E isso que deixou os fariseus muito bravos, porque eles achavam que eles tinham direito à salvação, porque eles faziam de tudo para conseguir a salvação, devolviam o dízimo de tudo, jejuavam 2 vezes por semana, estudavam a Bíblia, eram doutores da lei e tudo, mas isso não valia nada. Então, o que ele faz para a pessoa ser salva é um coração contrito, que reconhece o seu estado pecaminoso e coloca em Deus, né, as suas esperanças. Né? Essa escada aqui, ó, escadeira santa, uma escada, né? Segundo a tradição, essa escada foi a escada que Jesus desceu depois que foi julgado por Pôncio Pilatos lá em Jerusalém. Né? E a tradição, né, tem duas histórias. Uma diz que a esposa de Pilatos mandou remover essa escada lá e depois foi transportada para Roma. E tem a outra tradição católica que diz que os anjos removeram a escada e levaram essa escada para Roma. Então, essa escada hoje ela está lá em Roma, né, na Basílica aqui, de São João de Latão. E que as pessoas falam, então, existe, né, uma orientação que as pessoas, ao fazerem uma penitência e subirem os degraus dessa escada, quando elas chegam ao topo da escada, elas estão justificadas. Isso aí acontece todo dia, todo momento. Por que as pessoas estão buscando aqui? Salvação pelas obras. O livro Grande Conflito diz que um dia Martinho Lutero estava subindo essas escadas de joelho, fazendo a mesma coisa que as pessoas estão fazendo aqui, buscando a justificação, né, através da penitência. Ele estava subindo e de repente ele ouviu na sua mente assim, uma voz que disse: o justo viverá pela fé. Então veja o que o Grande Conflito fala sobre isso. O Grande Conflito passa sendo definido assim, que Lutero, né, quando ele ouviu, né, essa voz, né, no seu coração, dizendo que o justo viveria pela fé, ele ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca dantes a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos métodos de Cristo. Ele não foi para você disso. Lutero estava lá fazendo essa penitência e o Espírito Santo falou com ele, então a partir daí ele começou a ter outra visão, né, sobre a justificação, e aí então, iniciou-se a reforma protestante, nós bem conhecemos também ao longo do tempo, e o Paulo também iniciou o fruto da reforma protestante. Então veja que Deus, Ele sempre vai estar falando com seus filhos e mostrando a forma correta de se conduzir perante Ele. Ninguém é salvo por nada que possa fazer. Então você não precisa devolver o filho para ser salvo, você não precisa fazer trabalho missionário para ser salvo, você não precisa guardar uma caminho para ser salvo. Então, Ademir deve estar pensando, mas a semana atrasada eu estava aqui, né, pedindo para me entregar livro, para eu falar e não precisa fazer nada disso. Você não quer nos perde, né? Será que eu estou falando que não precisa fazer nada disso? Né? E o Ademir vem aqui e pede vocês ajudar. Né? Então, onde que está? Qual que é o consenso disso aí? Né? Mas graças a Deus que a Bíblia, né, e a fé, ela tem um equilíbrio. Né? E nós, a igreja de Justiça é a igreja do equilíbrio. As pessoas falam que nós somos, né, pessoas que somos pregadores do sábado, que vivemos no Velho Testamento, que vivemos, né, na salvação segundo as obras, mas nós sabemos que não tem nada a ver isso. Nós que somos pessoas adventistas sabemos que nós não vivemos, né, e não pregamos a salvação pelas obras, nós pregamos a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Então essa é uma falácia do mundo que não conhece a fundo a nossa doutrina.
E Efésios 2,10, que é a continuação do texto, que nós vemos decorando no capítulo 2 do 9, diz assim: pois somos feitos, né, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Então veja, esse aqui é o equilíbrio da palavra de Deus. Parece que Paulo está desfazendo tudo que ele falou agora há pouco, nos outros 2 versículos atrás, dizendo que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Então tudo que nós fazemos foi preparado por Deus, né? Nós vemos aí que a salvação é mediante a fé. Então veja, a fé é um dom de Deus. Ninguém tem fé porque quer. Agora eu vou ter fé. Não é. Deus, Ele deu a fé para todo mundo. É um dom. Depende do que você vai fazer com esse dom agora que vai surtir o efeito que deve surtir, né? O ateu tem fé, mas ele tem a fé que Deus não existe e luta contra Deus, né? Tem muitos cristãos que têm fé, mas não têm fé na palavra de Deus. Eles lutam, né, contra a palavra de Deus, contra os mandamentos, e existe uma briga entre cristãos, porque as pessoas compreendem mal a vontade de Deus, né? Então, Deus preparou as obras e deu-nos a fé para que nós exercitássemos. É que nem um músculo. Se você quer ter uma boa forma física, você tem que exercitar, fazer exercício, caminhar, andar de bicicleta, ir na academia, assim você vai ter um músculo forte. A fé é a mesma coisa. Se você não lê a Bíblia, né, não estuda lição, não ouve hino, não faz nada, né, para a igreja, não ajuda a igreja, né, não faz estudo bíblico, não faz nada, como é que a tua fé vai se fortalecer? Eu não quero dizer que você tem que fazer todas as coisas, né? Porque a Bíblia fala assim que Deus deu o Espírito, Ele proveu os dons para cada um conforme Ele quis. Então você tem que fazer tudo. E eu sofri muito com esse pensamento durante a minha vida toda, porque eu não gosto de entregar livro, né? Não é que eu não gosto, eu não tenho esse dom. Sabe, eu tenho um bloqueio assim, sabe, para abordar uma pessoa assim, parece que eu vou desmaiar, não consigo. Às vezes a área vai entregar as encomendas dela, se eu achar que ficou feio a encomenda, eu fico escondido no carro, tenho vergonha do cliente, achando que ele vai achar ruim, ele vai achar feio. Eu não consigo fazer isso. Então isso não é o meu dom. E eu sofria com isso, porque quando eu falava que ia ter uma entrega de livro aqui, eu já ficava sofrendo um mês antes. Ficava sofrendo, tá vendo? Tentando arrumar uma desculpa para não vir, né? E eu descobri, né? E nós tivemos um pastor no Caxias, o pastor Eliezer, que faleceu na pandemia. Ele escreveu um livro sobre o trabalho, né? E dizia assim, muito bem assim: você não deve ficar, né, triste porque você não consegue fazer todas as coisas, né? Tem pessoas que adoram esse livro. Eu fico olhando essas pessoas e falo: como é que pode gostar de fazer uma coisa dessa? Eu não consigo fazer isso, né? E tem outras pessoas que gostam de pregar, tem outras que gostam de dar estudo bíblico, tem pessoas que gostam de trabalhar na recepção. Então veja, a igreja, como diz Paulo, ele é um corpo, né, de diversos membros que se torna um corpo perfeito, né? Agora imagine se todo mundo fosse braço, né? Nem seria uma pessoa, seria o quê? Um povo, né? Não ia dar certo. Tem que ter o braço, tem que ter a perna, tem que ter a cabeça, tem que ter as orelhas. Então um ouve, outro fala, né? Outro trabalha, outro ora, e assim que é o Evangelho, assim que funciona. Então não fique triste, irmão, se você não tem todos os dons. Eu sei que é difícil para a gente trabalhar missionário, a gente chama, né, as pessoas não vêm, mas a gente tem que, né, orar para que Deus coloque nas pessoas o desejo de desenvolver a capacidade que elas têm, que Deus deu. As pessoas precisam se desenvolver. Então a liderança da igreja tem essa responsabilidade de conseguir identificar a capacidade que Deus colocou em cada um e usar isso em prol da pregação do Evangelho, né? Então eu quero perguntar de novo para vocês agora assim: você fazer trabalho missionário ajuda na tua salvação? Não. Mas todo aquele que é salvo pela graça faz trabalho missionário. O trabalho missionário não é só entregar livros, você pode fazer qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, eu fiz uma obra aqui, foi uma obra missionária, porque eu trabalhei ali, né, 3 meses, vou ficar fome, caramba, né? Mas é que eu só trabalho domingo, né? E eu fazia com alegria, né? Um dia eu fui erguer o compressor lá, deu um teco de minhas costas, fiquei 2 semanas aqui me arrastando,
né? Mas então, é um jeito que eu tenho de ajudar, né? É o meu jeito, eu posso ajudar os outros fardos também. Pode pregar? Vem pregar. Eu não sou um bom pregador, mas a gente pode ajudar, mas ela não me peça para pegar livro, eu não consigo fazer isso, né? Não consigo. Então, é assim, as pessoas têm um dom. Então, retificando o que eu disse no começo, né? Você não é salvo por entregar um livro e fazer um trabalho missionário, não. Todo aquele que é salvo pela graça, faz isso. Porque está escrito ali, ó, são os servidores de Deus, né? Jesus, para boas obras, para Deus, o padrão, para quem dá, né? Se você não é salvo por guardar mandamentos, você não precisa guardar. Para ser salvo, não. Você guarda porque você é salvo pela graça de Cristo. E assim de todas as coisas, dízimo, as ofertas, tudo que faz cantar, pregar, cuidar da igreja, do templo, né? Cuidar da porta, da recepção, tudo que você faz. O objetivo nós temos que entender que nós somos salvos pela graça, que não vem de nós, é um dom de Deus, é um dom que Deus deu a todo mundo, que precisa ser exercitado, né, para que você fortaleça, que é a fé, e assim você seja habilitado a fazer coisas boas, né, conforme Deus deu a cada um o seu dom, para que juntos com o corpo de Cristo nós possamos crescer. Eu sei que tudo isso que eu falo aqui é muito fácil e é difícil para crescimento da igreja, né? Muitas pessoas, quem estava aqui no batizei? Só tem visto, está vendo aqui? Quando eu batizei? Está, aqui. Isso, está, né? Não podia estar também, se não estava, podia estar também. Você não sabe? E então, veja, né? Quanta coisa aconteceu, quantas pessoas vieram, quantas pessoas se foram, né? Nesses 30 anos aí, eu vi meus filhos nascerem, meus pais morrerem, né? Amigos que se foram, né? Quantas coisas boas aconteceram, quantas ruins aconteceram também, né? Eu já vi anjos cantando, eu não vi, né? Tem gente que viu anjos cantando comigo, né? Era testemunho, né? Quando a gente cantava, assim, com a cabeça, eu testemunhava, né? Anjos cantando comigo, às vezes eu fico pensando assim, as coisas que eu faço, eu saio dos anjos, não comigo, as coisas que eu faço, porque a gente tem uma luta diária, todo mundo tem a luta diária com Deus, né, e com as coisas de Deus e com as coisas do mundo, e somos influenciados a todo momento por essas duas forças, e vai vencer aquele que tem mais bem alimentado, né? Se você alimenta o teu espírito, né, com as coisas de Deus, ele vai vencer o mal. Agora, se você deixa o mal entrar na tua vida e fazer o que quer da tua vida, ele vai vencer. E a tua força espiritual, né, não vai ser nada. Tem um provérbio que diz assim, né, que como pé deslocado e dente quebrado é a força do infiel no dia da tribulação. Só que tem um dente quebrado, sabe o que serve, né? O que serve um dente quebrado? Não serve para nada, né? A gente quer doer, né? Ou, né, um pé que não consegue firmar, nem atrapalha, né? Então, a Bíblia fala que essa é a confiança, né, do infiel no dia da tribulação. Ele não pode confiar, porque ele está muito fraco. E como é que você fica forte? Através do exercício da fé. E você, né, entendendo que a graça vem através de Cristo, você vai ser habilitado para fazer boas coisas. É isso aí que eu tinha que falar para vocês, né? E eu entendi também que eu não preciso fazer tudo para ser salvo, mas muitas coisas que precisam ser feitas serão feitas por aquelas pessoas que se sentem salvas. Que Deus abençoe a vocês e a mim também. A gente entenda, né, que a salvação não vem por nada que nós estamos fazendo, mas unicamente pela graça de Cristo, e que isso transforme a nossa vida com gratidão, louvor e trabalho, para que pessoas sejam alcançadas, né, não pelo nosso falar, mas sim pelo nosso testemunho. As pessoas são a Bíblia que muitas pessoas, né, do mundo não leram, são a nossa vida. Então, eu posso me falar bonito aqui na igreja, me preparar para falar bonito aqui, mas se eu sair daqui e viver absolutamente, não adianta nada, as pessoas estão lendo a minha vida, não a Bíblia que eu carrego, que eu prego aqui. Então, que Deus abençoe você tome a decisão de viver salvo pela graça e fazer as obras, né, que são inerentes, né, às pessoas que foram salvas pela graça. Deus abençoe a todos. Vamos cantar o hino Preciosa Graça, fala bem sobre isso, e que realmente você, ao cantar esse livro, entenda
que somente pela graça de Cristo nós somos salvos, libertos de todo mal,